Olá pessoal, estamos iniciando um novo ano e com ele um novo trimestre de estudos da lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre nós estudaremos o livro de Isaías, o profeta do Evangelho. E o título geral da lição é Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema da lição 1, a lição que estamos estudando, tem como título Crise de Identidade. A lição dessa semana abordou dois capítulos de Isaías, o capítulo 1 e o capítulo 5. Esses dois capítulos trazem um retrato fiel da condição moral, religiosa e espiritual do povo de Israel na época do profeta Isaías. Isaías, como se fosse um médico, ele diagnostica o problema espiritual do povo, a condição espiritual do povo. Isaías, por exemplo, menciona aqui no capítulo 1, nos versos 2 e 3, diz assim: Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Percebam, queridos amigos, Deus acusa a nação judaica de não possuir conhecimento, entendimento, discernimento espiritual. Deus chega a comparar o seu povo a animais irracionais como o boi e como o jumento, dizendo que o boi e o jumento obedecem o seu dono. E o povo de Israel não obedece o Senhor. Ou seja, falta para o povo esse discernimento, esse conhecimento, ou pelo menos falta ao povo colocar em prática o conhecimento que tem a respeito da palavra. Aqui nós temos uma lição muito importante. Deus, ele deseja que você e eu tenhamos discernimento espiritual. E nós só podemos ter conhecimento, entendimento espiritual se nós meditarmos na palavra de Deus e colocarmos a palavra de Deus em prática. A sabedoria divina só acontece quando nós estudamos diariamente a Bíblia e procuramos aplicar os princípios da palavra de Deus à nossa vida. Vejam, amigos, atrás de toda apostasia existe uma Bíblia fechada. Todas as pessoas que deixam os caminhos do Senhor começam deixando o estudo da palavra do Senhor. Por isso que é tão importante para o nosso progresso espiritual examinarmos as Escrituras. Agora, uma outra lição ou um outro assunto que a lição abordou foi o assunto do formalismo religioso. Tão perigoso como a falta de entendimento espiritual é o formalismo religioso. Deus acusa o seu povo de oferecer uma religiosidade hipócrita. O povo de Israel, mesmo em flagrante pecado, em flagrante desobediência a Deus, ainda assim o povo ia à igreja, ia ao templo aos sábados, ia ao templo oferecer sacrifícios, participava das festas religiosas, mas Deus condena esse tipo de culto formal. Vejam o que a Bíblia diz aqui na parte final de Isaías 1, versículo 13. Deus diz assim: Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Qual que é a lição que a gente aprende aqui, amigos? Vida religiosa sem obediência e relacionamento com Cristo nada mais é que hipocrisia e falsidade. E aos olhos de Deus, uma vida religiosa formal é até mesmo pecado. Muitas vezes nós ligamos a nossa vida espiritual no piloto automático e a gente não para refletir na nossa vida espiritual. Por isso, amigos, é importante nós acatarmos o conselho do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 13, verso 5, Paulo diz assim: Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Nós precisamos parar constantemente e refletir. Será que a nossa religiosidade ela está fundamentada em um relacionamento de obediência com Deus? Ou é uma religiosidade formal, hipócrita, vazia? Deus deseja adoradores autênticos, pessoas que vivam aquilo que ensinam, aquilo que pregam. E por fim, um outro assunto importantíssimo da lição dessa semana foi o convite de graça.
que Deus estendeu ao povo de Israel através do profeta Isaías. Olha que interessante, amigos. Deus não apenas identifica a enfermidade espiritual do povo de Israel, como também Deus apresenta o remédio, a solução para essa enfermidade. Notem o que nós lemos, e esse foi o nosso verso para memorizar, Isaías 1, verso 18, nós lemos o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É interessante notar aqui, amigos, que a palavra usada aqui, a palavra hebraica usada para arrazoemos, significa decidir um caso no tribunal. E é interessante notar que o juiz aqui, ele não condena o transgressor, ele não castiga o transgressor, mas ele estende um convite de graça, de misericórdia e de perdão. Deus tinha motivos de sobra para condenar o povo de Israel, mas ao invés de condenar, Deus queria restaurar. Ao invés de castigar, Deus queria redimir aquele povo. E da mesma maneira Deus faz conosco. Todos os dias, diz a palavra de Deus, a misericórdia de Deus se renova em nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados e buscar em Cristo o perdão, a restauração e a transformação. Vejam, amigos, que 3 lições preciosas podemos extrair da lição da escola sabatina. Primeiro, precisamos buscar discernimento espiritual, e esse discernimento nós só encontramos na palavra do Senhor. Segundo, manifestemos uma religiosidade autêntica, verdadeira, que se baseia em obediência e relacionamento com o Senhor. E terceiro, que possamos, sempre que precisarmos, recorrer à misericórdia, ao convite de graça do nosso Senhor. Não importa o que façamos, se buscarmos em Cristo o perdão e a restauração, seremos totalmente perdoados e transformados pela graça do Senhor. Que Deus te abençoe e que a lição desse trimestre possa te ajudar a conhecer mais desse Deus que salva e desse Deus que consola.